R Brasil Life Media. Assunto: show infantil local. Kendall Cove. Alguém se lembra desse programa infantil? Se chamava Kendall Cove. Eu devia ter uns 6 ou 7 anos. Eu nunca encontrei qualquer referência sobre ele. Eu acho que foi exibido em uma estação local por volta de 1981 ou 1982. Eu não me lembro em qual estação passava, mas passava em um horário muito estranho. Tipo umas 4 da tarde. Parece muito familiar para mim. Eu cresci fora de Toronto e tinha 9 anos de idade em 72. Kendall Cove era sobre piratas, né? Lembro de uma marioneta de pirata na boca de uma caverna conversando com uma menina qualquer. Sim, ok, eu não tô louco. Eu me lembro do Pirata Percy. Eu meio que sempre tive medo dele. Ele parecia que era feito a partir de peças de outros bonecos. Era algo que realmente mostrava ser de baixo orçamento. A cabeça dele parecia ser de uma boneca de porcelana antiga. Parecia uma antiguidade que não pertencia bem àquele corpo. E eu ainda não me lembro em qual estação que passava. Desculpa ressuscitar esse tópico antigo, mas eu sei exatamente que programa que você tá falando, Sky Shale. Eu acho que Kendall Cove foi pro ar por apenas alguns meses. 71? Não, 72. Eu tinha 12 anos. E eu assisti algumas vezes com o meu irmão. Era no canal 58. Mas sei lá de que estação que era. A minha mãe me deixava mudar pra ele sempre depois do jornal. Deixa eu ver do que eu me lembro ainda. Se passava na Kendall Cove. E era sobre uma menina que imaginava ser amiga com os piratas. O navio pirata era chamado de Laughingstock. E o pirata Percy não era muito bom pirata, porque ele se assustava com muita facilidade. E havia a música de um calhop tocando sem parar. Não lembro o nome da menina. Janice ou Jade, algo assim. Eu acho que era Janice. Nossa, valeu demais, Jeremy. As memórias vieram com tudo depois que você mencionou o navio Laughingstock e o canal 58. Eu me lembro da proa do navio. Era um rosto sorridente de madeira com a mandíbula inferior submersa. Parecia até mesmo que ele estava engolindo o mar. E ele tinha aquela voz e risada horrível que me lembrava o comediante Ed Wynn. Eu ainda me lembro do quanto eu fiquei assustado quando eles mudaram aquele modelo de madeira barra plástico pra versão de espuma. Eu também me lembro agora. Você se lembra também desta parte? Você tem que ir para dentro? Alguma coisa desse género? Nossa, Mike, eu tive um calafrio lendo isso. Sim, eu lembro. Isso é o que o navio sempre dizia ao pirata Percy. Quando ele tinha que entrar num lugar assustador, como uma caverna ou um quarto escuro onde estava o tesouro. E a câmera focava no rosto do navio em cada pausa da frase: você tem que ir para dentro. Nossa, com aqueles olhos tortos e aquela espuma vagabunda. E a linha de pesca que abria e fechava a mandíbula dele parecia tão barato e horrível. Mas mudando um pouco de assunto, vocês lembram do vilão? Ele tinha um rosto que era apenas um bigode acima de dentes altos e estreitos. Eu sinceramente pensei que o vilão fosse o Percy, o pirata. Eu tinha cerca de 5 anos quando este show foi pro ar. Isso foi combustível para os meus pesadelos. Não, aquele não era o vilão. O boneco com bigode. Esse era o ajudante do vilão, Horace, o horrível. Ele tinha um monóculo também, em cima do bigode. Eu costumava pensar que isso significava que ele tinha apenas um olho. Mas sim, o vilão era outra marionete, o Pega-Pele. Não consigo acreditar que deixava a gente assistir aquilo nessa época. Jesus, o Pega-Pele! Que tipo de programa infantil estávamos assistindo? Eu realmente não conseguia olhar para a tela quando o Pega-Pele aparecia. Ele simplesmente descia do nada em suas cordas de marionete. Apenas um esqueleto sujo vestindo uma cartola preta e capa. E seus olhos de vidro que eram grandes demais para o seu crânio. Meu Deus! Não eram só cartola e capa costuradas de forma meio doida? Era pra ser pele de criança. Sim, eu acho que sim. Lembro que a sua boca não abria e fechava. O seu queixo simplesmente movia para a frente e para trás. Lembro-me da menininha perguntar por que a sua boca se move desse jeito, e o Pega-Pele não olhou para a menina, mas para a câmara e só disse: para moer sua pele. Olha, eu tô aliviado quando as pessoas se lembram desse programa terrível.
eu costumava ter lembranças horríveis. Eu lembro de um pesadelo que eu tinha constantemente, que depois que a abertura acabava, a tela do programa ficava preta e todos os personagens apareciam, mas a câmera ficava apenas cortando a imagem para cada um de seus ossos. Eles ficavam apenas gritando. Os fantoches e marionetes se contorciam em espasmos. E tinha a garota que gritava, chorava sem força, como se tivesse passado por isso durante horas. Eu acordei muitas vezes desse pesadelo. Eu costumava mijar na cama quando eu tinha esse pesadelo. Eu não acho que era um sonho. Eu me lembro disso. Eu me lembro que isso foi um episódio. Não, isso não é possível, cara. Não tinha história ou qualquer coisa. Quero dizer, não tinha nada além deles gritando e chorando o programa inteiro. Talvez eu esteja fabricando a memória porque você contou isso, mas eu juro por Deus que eu me lembro de ver o que você descreveu. Eles só gritavam. Ah, meu Deus, sim! A menininha, Janice. Eu me lembro de ver ela tremer. E o pega-pele gritando através dos seus dentes rangendo. A sua mandíbula tremendo tão selvagemmente. Eu achei que ia se soltar dos fios. Eu desliguei a TV e foi a última vez que eu assisti esse programa. Corri pra contar pro meu irmão. A gente não teve coragem pra ligar no programa novamente. Pessoal, hoje visitei a minha mãe na casa de repouso. Perguntei-lhe sobre quando eu era pequeno, no início dos anos 70, lá quando eu tinha 8 ou 9 anos, se ela lembrava de um programa de criança chamado Candle Cove. Ela disse que estava surpresa que eu me lembrasse disso, e eu perguntei a ela o porquê. Ela disse que ela costumava pensar de como era muito estranho. Porque quando eu era pequeno, eu dizia: eu vou assistir Candle Cove agora, mãe. E eu ligava a TV num canal qualquer que só tinha estática e chiados vazios. E começava a assistir uma tela chuviscada durante 30 minutos. Eu tinha uma grande imaginação com o meu pequeno show sobre piratas. Ou seja, literal, ela a dizer que eu estava a ver estática na TV.